Existe uma investigação que está sendo feita para determinar as causas do acidente. Nós já sabemos que esse piloto não poderia estar tão baixo. Ele estava tão baixo por algum problema, que pode ter sido um erro do piloto ou um erro da aeronave, quem sabe do mecânico. Gente, Celso, esses documentos são oficiais. Os documentos são oficiais. Esse avião, esta aeronave, o que tem muita gente que não sabe ainda, tá? Ela pertence, atenção Brasil, ela pertence exatamente a quem? Bom, a aeronave está à disposição da PEC Táxi Aéreo Limitada, é uma empresa de pequeno porte, né? Mas, de acordo com a documentação que nós temos aqui, ela pertence ao Henrique Juliano Produções. A dupla Henrique e Juliano, ou então a empresa Henrique e Juliano Produções. Os cantores sertanejos que são muito amigos de Marília Mendonça. Exatamente. Eles devem ter feito um contrato com a PEC Táxi Aéreo, e a gente não tem esse contrato aqui, então não posso falar do contrato especificamente, mas o avião estava à disposição para o táxi aéreo. Numa condição como essa, e aí eu falo como piloto, sou piloto, né? Até acho que posso mostrar aqui. Pode. Né? A gente dizer que tem propriedade no que a gente está falando. A manutenção da aeronave, ela deve ser feita pela empresa que está explorando. Estamos vendo aí imagens da aeronave, e a gente vai comentar um pouco a respeito desse acidente. Mas veja, essa empresa já tinha sido notificada pelo Ministério Público Federal em Goiânia com o seguinte termo, já mostrou? Com o seguinte termo, e que eu e o Passaia vamos passar a ler para você que está em casa. Então, o primeiro documento que a gente tem, eu vou mostrar aqui o documento, e enquanto o Passaia faz a leitura do primeiro documento, que é um documento de manifestação do Ministério Público Federal, chamando a atenção da PEC Táxi Aéreo para os problemas que essa aeronave tinha, né? Inclusive cobrando a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para que tomasse as devidas providências. E gente, isso daqui é uma bomba, gente. Isso aqui é um documento oficial do Ministério Público, só para você ter uma ideia, dizendo que esta aeronave que pertence a Henrique e Juliano Produções estava com vários problemas. Eu mostro para vocês que problemas são estes. Vamos lá. A empresa acumula irregularidades. Nesse caso, empresa? Não a empresa de Henrique e Juliano. Vamos considerar o seguinte, importante para que você que está nos acompanhando entenda. Né? Eu sou proprietário de uma aeronave. Se eu disponibilizo ela para o táxi aéreo, eu vou ganhar dividendos em cima do trabalho que o táxi aéreo fizer. Mas eu, proprietário, não tenho a responsabilidade, geralmente assim que são feitos os contratos, de fazer a manutenção que a aeronave precisa e de trocar as peças necessárias quando devem ser trocadas. Então, eu quero deixar isso bem claro, porque a gente não pode dizer que a dupla, por ser proprietária da aeronave, de acordo com um recibo que nós temos aqui, eu vou mostrar porque é importante que a gente mostre a documentação que chegou às nossas mãos. Aqui, olha, este é o documento, o recibo, fecha aqui, vai fechar aqui para mim, por favor? Tá aqui, ó. Olha aqui, este é o documento, olha, recebi de Henrique e Juliano Produções de Eventos Limitados, o valor de R$830 mil pela compra da aeronave. Quando vocês olham aqui o prefixo da aeronave, é o mesmo prefixo, a gente pode dividir a tela aí, vocês vão ver o mesmo prefixo. Na aviação a gente chama, olha, Papa Tango, Oscar, November, Juliette. Esse é o prefixo da aeronave, é o mesmo prefixo que vocês estão vendo ali na aeronave acidentada. Vamos lá, Celso. Veja bem, Henrique e Juliano acabaram cedendo esta aeronave para uma empresa e esta empresa, investigada pelo Ministério Público, está com várias irregularidades. Eu volto a falar sobre isso. Eu continuo aqui com o Celso. Qualquer novidade, Dionísio, eu volto com você. Eu acredito que a dupla não sabia, tá? Deixa eu até fazer um esclarecimento. Pode ser que essa aeronave tenha sido vendida pela dupla. E nós não tenhamos ainda, né? E que nós não tenhamos ainda essa documentação, Henrique e Juliano. Por isso, e por eles não conhecerem, profundamente a aviação, quem conhece é quem explora esse tipo de coisa. Então, quem explora aí, neste caso, é um táxi aéreo, Então, a gente não pode aqui dizer
que eles sabiam do que estava se passando. Mas essa aeronave tinha problemas. E esses problemas foram apontados, inclusive depois que alguns pilotos e comandantes fizeram denúncias ao Ministério Público Federal. Né? Vocês sabem, o Ministério Público Federal é o órgão, né? Os ministérios públicos, estaduais e o federal, eles são os órgãos que são os fiscais da lei, né? Eles que fiscalizam o cumprimento das leis. É isso que faz o Ministério Público, né? E aí, olha só o que o Ministério Público escreve neste documento na mão do passageiro. É por isso que eu falei que eu não acredito que a dupla tinha noção que o avião estava desse jeito aqui. Eu não acredito que a dupla sabia, tá? E eu nem sei se o avião continuava sendo deles. Esse avião que caiu, esse mesmo avião, olha só. A empresa que estava usando esse avião para o táxi aéreo, que foi contratada pela Marília Mendonça, acumula irregularidades que colocam em risco tripulantes e passageiros. Você podia ler, inclusive, você lê, eu vou mostrando aqui, enquanto você lê, o documento, para que não reste dúvidas de que nós estamos falando de uma coisa extremamente séria, né? Então, vamos lá. Enquanto você lê, vai lendo, eu vou apontando aqui, por favor. Aqui diz o seguinte, que mesmo diante de denúncias repetidas à ANAC, a empresa nunca passou por auditoria a fim de serem averiguadas as irregularidades. É recorrente que a empresa coloque pilotos com jornada de voo estourada para voar, lançando mão do código da ANAC. Deixa eu explicar isso. O que acontece, para você que está nos acompanhando, né? Eu sou piloto, eu fiz muitas horas, né? Trabalhei mais do que 13 horas por dia, né? Eu não posso continuar trabalhando. Até houve uma portaria da ANAC autorizando os pilotos que estavam trabalhando em Manaus por causa daquele terror todo da Covid lá em Manaus, né? Que eles fizessem algumas horas mais, temporariamente. Não é o caso, não é este caso. Então, os pilotos alcançavam o horário deles e continuavam voando. Então, o que eles faziam? Cansados, né? Eles voavam. Cansados. Isso traz riscos à segurança, né, dos seus passageiros, inclusive dos pilotos. Então, a ANAC proíbe esse tipo de prática, né? O sindicato dos aeroviários fiscaliza esse tipo de prática. Agora, veja, olha só a confusão, né? Mesmo fazendo isso, eles pegavam a habilitação, como essa que eu mostrei para vocês, de um outro piloto que não estava voando, né? Vou pegar a habilitação aqui de novo. De um outro piloto que não estava voando, né? E lançavam essa... Pode pegar, passar aí. Lançavam a habilitação de um outro piloto, como se ele estivesse voando. Mas quem estava voando, na verdade, era o piloto que estava cansado. Então, isso é proibido, mas estava literalmente acontecendo. Bom, vamos continuar para o pessoal entender. Atenção, isso aqui, gente, é só o começo. O pior ainda está por vir. É só o começo, ok? O texto aqui é bastante longo. Vamos fazer o seguinte, pera. É longo, mas a gente vai conseguir matar em questão de minutinho aqui. O pior está por vir. Por que essa aeronave pode ter caído? Nós temos o resultado aqui. Vamos ouvir primeiro o recado do BAT? Vamos. E aí eu mostro para vocês. O documento revela por que é que esta aeronave pode ter voado baixo. Ela caiu por causa dos fios de alta tensão. Mas por que ela voou baixo, talvez? Por que ela bateu com os fios? Nós vamos falar já. E atenção, Brasil, agora para esse documento. A aeronave que caiu, de acordo com o Ministério Público, desde o início do ano, estava com problemas no para-brisa, ocorrendo que o vidro fica embaçado com prejuízo visual em pousos e decolagens. Eu estou lendo o documento na íntegra. Fato conhecido pela empresa de táxi aéreo, porém ignorado, já denunciado à ANAC. E aqui diz o seguinte, que por esse problema no para-brisa, que custaria aí $80 mil para consertar, nós teríamos problemas na hora de decolar ou de pousar. E aí, Celso, que coisa, hein? Então, essa é uma pane que foi identificada, né, pelos pilotos, foi avisada e nenhuma providência foi tomada. O Ministério Público manifestou-se em relação a isso, cobrou, inclusive, posteriormente, a Agência Nacional de Aviação Civil. Aqui nós temos um documento, tá? Que não respondeu, aqui, né? Dizendo o seguinte, olha, em cumprimento e com a finalidade de instruir o procedimento extrajudicial, em referência, solicito-lhe manifeste acerca da representação em anexo, que é essa que você leu aí, né? Sobre
a omissão da Agência Nacional de Aviação Civil quanto ao seu dever de fiscalizar, né, da fiscalização das supostas irregularidades na prestação de serviço de táxi aéreo realizada pela empresa PEC Táxi Aéreo Limitado. Olha, quem está chegando agora no Cidade Alerta, pasmem vocês, esta aeronave tinha várias irregularidades, pertence à dupla Henrique e Juliano, mas eles não administravam, tá? A dupla já tinha fornecido para essa empresa, ou seja, alugou para a empresa, a dupla não sabia de nada. E aí, Celso? Pois é, não sabia de nada. O que nós temos aí é uma aeronave com problemas, com repórter de que o vidro dianteiro, ou seja, o para-brisas, estava embaçando no pouso e na decolagem, e várias vezes isso aconteceu. Pode ter acontecido também de ter embaçado, porque nós estávamos com tempo bom, né? Céu Cavoque, que significa tempo aberto, você tem 10 quilômetros de visualização, e infelizmente, não foi feita a manutenção que deveria. Então, estaria o piloto sem visibilidade dos cabos de alta tensão que deveriam ter sido sinalizados também pela CEMIG, né? São quando você vê essas bolas que ficam em cima, né? Ficam nos cabos, cor de abóbora, essas bolas, essas esferas são de fibra de vidro, cor laranja, para alertar pilotos de avião e helicóptero que tem cabos de alta tensão. Se o para-brisa estava com defeito e se essas bolas não foram colocadas, e não foram, porque a gente já viu as imagens aí, isso pode ter causado o acidente que vocês viram e o avião estolou e acabou caindo do jeito que vocês estão. Você vê que não caiu de frente, como o piloto já falou aí. Os pilotos, eles ficavam até 13 horas voando, estavam cansados, talvez. 16 horas voando. 16 horas voando. Agora, escuta essa. O Cidade Alerta também teve acesso exclusivo ao relatório que faz parte da investigação sobre a queda do avião. E o documento aponta que todos os passageiros morreram no impacto da aeronave com as rochas da cachoeira. Então, significa, gente, que... Olha, eu sei que é difícil falar isso, mas para muitos fãs, a Marília não sofreu. É difícil falar isso, tá? Mas esse relatório é recebido por muitos amigos até como um alívio. Ela não sofreu. Infelizmente, ela partiu, mas esse relatório mostra que a coisa foi na hora.